E aí, gurizada? Hoje a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente do que eu faço normalmente aqui no canal. Tá? Hoje eu vou resolver com vocês a prova do vestibular de 2019 da URGS. A prova é composta de 25 questões. Para não ficar um vídeo muito longo, que depois vai ficar complicado vocês procurarem, se vocês estão resolvendo ali, trancando uma questão, você não precisa, vou ter que ver tudo, vou ter que procurar. Não, eu dividi em 5 vídeos, certo? Cada vídeo eu vou resolver 5 das questões. Aqui embaixo na descrição eu vou colocar ali o tempo do vídeo em que começa cada resolução, certo? Aí vai ser mais fácil para você. Eu preciso da questão 34, olha ali, começa aos 9 minutos do vídeo. Vai lá nos 9 minutos e vocês assistem aquela questão. Beleza? Bom, a prova é composta de 25 questões. Cada vídeo vai ter 5. E, mais importante, eu vou tentar resolver com o mínimo de fórmulas possíveis. Eu vou tentar usar basicamente alguma coisa que vocês viram no ensino fundamental. Uma que outra questão ali, tem uma de PA que não tem como, a gente vai precisar de conteúdos do ensino médio. Certo? Vamos tentar procurar então resolver com calma, explicando passo a passo, para ficar mais fácil de vocês entenderem como é que foi resolvida essa prova. Beleza? Bom, esse primeiro videozinho então vai abordar da questão 26 até a 30. Vamos para a primeira então. A questão 26, basicamente, não tem cálculo. A gente precisa só fazer algumas deduções ali. Ela diz assim: considere as afirmações sobre números inteiros. Números inteiros, vocês sabem, é o conjunto Z, e o nome está dizendo, são inteiros, não são frações e não tem vírgulas. Bom, e aí a gente tem ali 3 afirmativas. A primeira diz o seguinte: todo número primo é ímpar. Não, né? A gente sabe que o 2 é par. E além de ser par, é primo. Tá? Qualquer outro número par vai ter pelo menos 3 divisores. 1, 2 e ele mesmo. Então, 2 é par. Primeira afirmativa, então, a número 1 é falsa. Nem todo número primo é ímpar. A segunda afirmação é a seguinte: se A é um número múltiplo de 3, então 2A é múltiplo de 6. Bom, aí a gente precisa pensar um pouquinho. Ali está me dizendo que A é múltiplo de 3. A é múltiplo de 3. Um cardzinho aqui em cima. Tem aí no canal, quando a gente sabe que o número é divisível por 3. Qual é o critério para a gente saber? Se o número é, a gente somar os algarismos e a soma for 3, 6 ou 9, esse número é divisível por 3. Tá? Mas isso aí a gente não precisa ver porque já está me dizendo que o A é múltiplo de 3. Aí diz o seguinte: 2A é múltiplo de 6. Bom, então a gente tem 2 informações. Primeiro, A é múltiplo de 3. E como eu estou multiplicando esse A por 2, ele vai ser um número par. Então, está aqui as 2 informações que nós temos. Ele é múltiplo de 3 e de 2 ao mesmo tempo. Como o número é múltiplo de 3 e 2 ao mesmo tempo, ele está cumprindo a regrinha para ser múltiplo de 6. Então, 2A é múltiplo de 6. Para ser múltiplo de 6, ele precisa ser par e múltiplo de 3. Então, a segunda afirmação é verdadeira. Vamos para a terceira. Se A é um número par, então A ao quadrado é um número par. Bom, mais um cardzinho aqui. Ali eu falo do joguinho de par ou ímpar, mas tem alguma coisinha ali que a gente pode usar. O que eu sei ali? Que A é um número par. Então, A é alguma coisa do tipo 2 vezes uma constante. 2K, forma genérica de um número par. Se A tem essa forma, A ao quadrado vai ser do tipo 2K ao quadrado. E aí, usando as propriedades das potências, eu posso distribuir esse expoente. Vai ficar 2 ao quadrado vezes K ao quadrado. Então, esse meu A ao quadrado, ele tem
pelo menos um fator igual a 2. Na verdade, aqui vai ter 2. Certo? Então, eu tenho certeza que meu A ao quadrado é par. Consequentemente, a terceira afirmação também é verdadeira. Então, eu tenho a primeira é falsa, a segunda e a terceira são verdadeiras. E aí é só a gente conferir ali no gabarito, ó, que na alternativa D, eu tenho que 2 e 3 estão corretas. Então, questão 26, resposta certa, letra D de dado. Facinho, facinho, a gente nem precisou pensar muito nessa. Certo? Vamos adiante. Questão 27. Dados os números complexos Z1 igual a 2 menos 1 e Z2 igual a 3x, sabe-se que Z1 vezes Z2 pertence aos números reais. Então, x é igual a... Vamos descobrir. Primeira coisa, pessoal, vocês precisam se lembrar do seguinte. A forma como está escrito Z1 e Z2, na forma de par ordenado, vai me formar o primeiro número, a parte real, o segundo número, a parte imaginária. Então, o meu Z1 é 2 menos 1. O Z2 é 3x. Certo? Então, vamos reescrever esses caras aqui. Esse aqui vai ficar sendo 2 menos i, porque aqui é menos 1, ó. Então, menos 1 vezes i. E o outro, 3 mais xi. Certo? Então, esses são os dois números complexos que eu tenho. Bom, se eu sei que Z1 vezes Z2 pertence aos números reais, é porque a parte imaginária deles é nula. Então, vamos multiplicar. 2 menos i vezes 3 mais xi. Certo? Vamos multiplicar esses dois aqui. 2 vezes 3, 6. 2 vezes xi, 2xi. Menos i vezes 3, menos 3i. E menos i vezes xi, menos xi ao quadrado. Para um pouquinho, pensa um pouquinho. O que eu sei? Que a parte imaginária é zero. Reparem que essa parte aqui, ó, apesar de ter o i, não é imaginário. Porque a gente sabe que i ao quadrado é menos 1. Então, o que vai acontecer? Some o i. Isso aqui vai ficar mais x. Então, esse 6 não me importa e essa parte não me importa. Eu preciso me preocupar só com essa parte aqui que precisa desaparecer. Feito isso, vamos escrever. Eu sei que 2xi menos 3i precisa ser igual a zero. Olha só, eu tenho um fator comum aqui. Coloquei em evidência, então 2x menos 3 é igual a zero. Bom, como eu sei que o meu i não vai ser zero, essa parte aqui dentro do parênteses é que vai ser zero. Então, 2x menos 3 tem que ser igual a zero. 2x menos 3 igual a zero, uma equação do primeiro grau simplesinha de resolver. 2x igual ao contrário de diminuir 3 é somar 3, então 3. E esse 2 que está multiplicando eu vou dividir. Vai ficar x igual a 3 sobre 2. Então, se o meu x for 3 meios, essa parte aqui vai desaparecer. A parte imaginária desaparece e o número fica real. Certo? Então, x igual a 3 meios, a gente vai olhar na resposta, que é a letra D de dado mais uma vez. Certo? Então, questão 26, questão 27, ambas
Alternativa D. Tranquilinha de fazer. Um pouquinho de cuidado aqui com o sinal e não tem mistério. Próxima? Bom, 28 é um pouquinho diferente, dá um pouquinho mais de trabalho, mas também é tranquilo de fazer. O valor numérico da expressão que a gente tem ali, que são várias frações, é... Bom, primeira coisa, vamos reescrever aquilo ali. Então, 1/2 mais 1 vezes 1/3 mais 1 vezes 1/4 mais 1 vezes, assim por diante, e eu vou fazer uma que não está ali, tá? Mas 1/999 avos mais 1, e a última que aparece ali, 1/1000 mais 1. Parece horrível de fazer, né? Não. Olha só, se a gente olhar assim para ela, está complicado. Mas vamos pensar um pouquinho. Se eu resolver cada parênteses, o que vai acontecer aqui? 1/2 mais 1. Bom, eu faço MMC, multiplico, mas vamos direto. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, 3/2. Certo? A outra, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 4/3. A próxima, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Sobre 4. E assim por diante. Quando eu chego aqui, 999 vezes 1, 999, mais 1, 1000. E a última, 1000 vezes 1, 1000, mais 1, 1001. Adiantou alguma coisa? Melhorou? Piorou? Melhorou muito, muito. Olha só. O que me aconteceu aqui? Ó? Se vocês repararem bem, o numerador de uma sempre vai ser igual ao denominador da próxima. 3, 3, 4, 4. Se eu continuasse 5, 5, 6, 6, 7, 7, assim por diante, vou indo, vou indo, vou indo. 1000, 1000. Ou seja, é fácil de perceber que eu posso ir eliminando. 3 e o 3. 4, 4. O 5 que está aqui. Esse 999 vai ser eliminado com o que está antes dele aqui. O 1000 e o 1000. Eliminei. Só sobraram dois números. O denominador da primeira, 2, e o numerador da última, 1001. Então, sobrou 1001 meios. Está resolvido. Que é a letra E. Facinho, facinho. Tá? Mas tinha que se dar conta disso aí. Primeiro, resolve individualmente cada parênteses. E aí vai cancelando. Sobrou só duas, perdeu a graça. Então, primeira página da prova, resolvido. Vamos adiante. Bom, a 29, mais uma vez, aquela que a gente precisa pensar um pouquinho. E vamos lá. Sendo A e B números reais positivos quaisquer, considere as afirmações abaixo. Cuidado, cuidado. Pode acontecer uma indução ao erro com esse enunciado, tá? E é logo na primeira. A primeira me diz o seguinte: se A é maior que B, então A elevado a x é maior que B elevado a x. Por que eu posso ser induzido ao erro? Porque lá em cima está escrito assim, ó, números reais positivos. E aí eu posso achar que o meu x é um real positivo. Isso não está escrito. Lá está me dizendo que A e B são reais positivos. O x, não necessariamente. Então, essa afirmação, se eu usar um x negativo, por exemplo, vamos chamar o A de 3 e o B de 2. A gente sabe que 3 é maior que 2, certo? Só que se eu usar o meu x igual a menos 1, o que vai me acontecer? Eu vou ter 3 na menos 1 e 2 na menos 1.
3 na menos 1, 2 na menos 1. Como a gente sabe, expoente negativo vai inverter a minha potência. Vai ficar 1/3 e 1/2. Quem é maior? 1/3 ou 1/2? Se eu pegar uma pizza e cortar em 3, eu vou ter fatias menores do que se eu pegar essa mesma pizza e cortar ao meio. Então, 1/2 é maior que 1/3. 1/3 é menor que 1/2, contradizendo o que a gente tinha aqui no começo. Olha só, 3 é maior que 2. Mas se o meu expoente for negativo, mudou. Então, a primeira afirmação é falsa. Muita atenção nessa aí. 2. Essa aqui a gente precisa pensar um pouquinho. Ali me diz o seguinte: A é maior que B, A é maior que B, e ambos são maiores que 1. Acontecendo isso, então, 1 sobre A é menor que 2 sobre A mais B, que é menor que 1 sobre B. Como é que a gente vai verificar se isso aí está certo ou não? Vamos separar em duas situações. Tá? Eu vou desconsiderar aquele último pedacinho ali. Vamos fazer esses dois. Então, aqui está me dizendo o seguinte, que 1 sobre A é menor que 2 sobre A mais B. Vamos usar a regra de 3. A mais B vezes 1 e A vezes 2. Vamos isolar o B. Então, vou ficar com B, 2A menos A. B é menor que A. Tá certo? Sim, tá certo. Que é o que estava escrito aqui, ó. A é maior que B. E aqui está comprovando isso. A é maior que B. Então, primeira parte, ok. Só que agora a gente precisa testar o outro lado. Vamos esquecer esse aqui e vamos fazer com esse lado o mesmo raciocínio. 2 sobre A mais B é menor que 1 sobre B. De novo, regra de 3. Aqui, aqui. Então, 2 vezes B é menor que AB vezes 1, A mais B. Vamos de novo isolar o A. Então, 2B menos B é menor que A. 2B menos B, B. B é menor que A. Fechou. Olha só. O A continua sendo maior. Então, a segunda afirmação, 2 é verdadeira. Tá? Adiante. Mais uma. Já descobri que uma está errada e a outra está certa. Mas, como são 3, a gente precisa ver o que vai acontecer com a terceira. Ali diz o seguinte, que A é maior que B. Se A é maior que B, então a raiz quadrada de A é maior que a raiz quadrada de B. Lembre-se, agora a gente precisa voltar lá no começo e usar aquela informação. A e B são reais positivos. Se A é maior que B, a raiz quadrada de A é maior que a raiz quadrada de B. Isso até por definição. Só a gente pensar um pouquinho. Olha só, vamos montar aqui, ó, só com os números inteiros. Raiz de 1, 1. A raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 4 é 2. E a gente sabe aqui, ó, que a raiz de 2 de 3 é maior que 1, menor que 2. Também a raiz de 3 é maior que a raiz de 2. Então, essa afirmação é verdadeira. Então, 3, verdadeira. Então, vamos lá no gabarito, na questão, e vamos olhar. Verdadeira, 2, 3. Letra D de novo. Olha a URGS tentando sacanear todo mundo aí. Nas 4 primeiras questões, 3 letras D. O cara que já vai meio, não sei, não vai ser tudo D. Bom, ela tinha 3 em 4. Tranquilo? Vamos lá então, vamos fazer a última desse videozinho, que é a número 30.
Então vamos lá para o número 30. Considere as seguintes afirmações sobre quaisquer funções f de variável real. Então a primeira diz o seguinte: x pertence aos reais e x é maior que zero. Então a f de x é maior que zero. Totalmente errado, né, gente? Olha só. É só eu pensar numa situação de uma função linear decrescente. Decrescente, olha só. O x maior que zero, bom, em algum momento aqui, ó, a f deixou de ser positivo. Ela passou a ser menor que zero. Tá? Então, número 1, totalmente falso. Uma função linear decrescente explica o porquê. Então, falso. Vamos para a segunda? Se a f de x é igual a zero, então x é zero da função. Bom, essa aí não precisa nem pensar muito, né, gente? Se a f de x é zero, o x é zero da função, é a definição de função. Verdadeira. Tá? Se o x é zero, explicado. E a terceira, se x1 e x2 são números reais, com x1 menor que x2, então a f de x1 é menor que a f de x2. Não. A gente pode pensar numa situação como da primeira ali, uma função decrescente. Então essa relação não necessariamente é correta. Não preciso ter um x1 menor que x2, não vai implicar que as funções vão seguir o mesmo comportamento. Certo? Então, a número 3 também é falsa. Isso aí a gente vem com contra-exemplo. Certo? Bom, então eu tenho agora só a número 2 é verdadeira, então a resposta é a letra B. Beleza? Essa aí é mais chatinha de fazer. Tentem fazer um gráfico ali que vocês vão visualizar isso aí. Tá? O x, numa função decrescente, mesmo que ele seja positivo, a minha função está decrescendo. Ela vai acabar sendo negativa. Tá? Mesma coisa do outro lado, né? O meu x, quando era negativo, a função vinha descendo. Mas em algum lugar desse universo negativo do x, ela estava acima do eixo e ela era positiva. Tranquilo. Para quem estudou função, essa aí não tem mistério. E com isso aí eu fechei as 5 primeiras questões da prova. Tá? Como eu falei antes, o vídeo está dividindo em 5 questões. Fizemos agora da 26 até a 30 e nos próximos videozinhos vamos fazendo as outras. Beleza? Já deixaram o like ali. Quem não está seguindo o canal, ó, pode seguir ali no cantinho e vamos adiante.